Fala galerinha, bacana? Vamos dar continuidade aí nos nossos estudos, então falando agora do percurso 9, industrialização brasileira. Há um assunto bem interessante aí, bem dinâmico, que vai abordar aspectos históricos, aspectos atuais, aspectos naturais, aspectos econômicos e também aspectos geopolíticos, para a gente poder fazer um excelente estudo, uma excelente análise dessa matéria. Vamos que vamos! Bacana! Começando aí então pelo histórico da industrialização brasileira, veja aí logo essas duas fotografias, né? Uma bem antiga e outra mais atual, da linha de montagem da indústria automobilística brasileira. No início do século XX, que inicia-se lá em 1901, o Brasil ainda não era um país industrializado. Tanto é que a gente fala que Brasil, México e Argentina são os três países de industrialização tardia do continente americano. Por quê? Porque eles começaram a se industrializar lá por volta de 1930. Quando você pega, por exemplo, a Inglaterra e a França, elas começaram a se industrializar em 1750. Então, olha o atraso industrial, e isso explica muitas questões econômicas também do nosso país. Tá? Então, início do século XX, o Brasil ainda não era industrializado. 1920, uma pequena parte aí dos recursos da cafeicultura, que era a principal atividade econômica daquele momento no Brasil, uma pequena parte desses recursos foram utilizados para a criação de bancos, né, e de indústrias, tá? Principalmente indústria para produzir sacos para colocar o café, que seria exportado para outros países. O Brasil era, naquele momento, o maior produtor mundial de café e, consequentemente, o maior exportador de café. Só que o que aconteceu? Crise de 1929 gera, em 1930, uma crise na cafeicultura. E isso leva a maiores investimentos na indústria. Não podendo lucrar com a cafeicultura, eu, que era dono de fazenda de café, agora passo a investir na atividade industrial, num primeiro momento, investindo principalmente visando o mercado interno, né, produzindo produtos de primeira necessidade, como, por exemplo, roupas e calçados, tecidos, né, a famosa indústria têxtil, que começa a se desenvolver na década de 1930 no Brasil. Em 1941, nós temos aí a fundação da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Uma indústria no setor que trabalha diretamente com a mineração e que transforma os minerais metálicos em chapas metálicas que vão ser utilizadas por outras fábricas para fazer as mais diversas coisas que nós utilizamos no dia a dia. Tá bom? Na década de 1970, houve grandes investimentos estatais e o período do milagre econômico, né? Muito crescimento econômico e industrial no Brasil. Tá joia? E aí, estamos no século XXI, né? Como é que está a indústria no século XXI? O setor industrial, ele depende cada vez mais de desenvolvimento tecnológico. Então, você vê aí uma fotografia ao fundo aí do galpão da Embraer, né? Empresa brasileira de aeronaves, tá? E você percebe que para competir no mercado internacional, você precisa de um produto confiável, de um produto seguro, de um produto duradouro, né? E que tenha preço competitivo, tá? Então você tem que ter tecnologia, preço e qualidade. E para que isso ocorra, você tem que ter investimentos em tecnologia. Há institutos de pesquisa importantes como o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas, e a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, que contribui muito com o processo industrial. Embora seja agropecuária, mas a Embrapa contribui aí com muita tecnologia também. Tá bom? Por exemplo, na Embrapa nós temos lá o banco de germoplasma, onde são guardadas lá as sementes de centenas de milhares de espécies de plantas, né? E ali você pode, por exemplo, gerar uma matéria-prima para um novo medicamento, por exemplo. Isso também é indústria, né? Quando se fala da indústria farmacêutica. Tá? Então são necessários maiores investimentos em ciência e tecnologia para um maior crescimento industrial brasileiro para competir, né, gente? Para poder competir com os países mais ricos e desenvolvidos que despontam aí
na industrialização mundial. E aí, a título de exemplificação, em 2005, o Produto Interno Bruto Industrial do Brasil, o que é o Produto Interno Bruto? Lembrando, é o somatório das riquezas produzidas em determinado setor, tá? No caso aqui, o setor industrial. Esse PIB de 2015 girou em torno de 22,5% do total nacional. Então, veja que, quando você pega um Japão, por exemplo, em que mais da metade do seu PIB é relacionado à indústria, tá? O Brasil ainda tem muito o que crescer, né? Como eu coloquei aí, ainda há muito o que crescer. Então, a indústria brasileira hoje, ela é gigante, se comparada com o que tínhamos há um século. Na verdade, nem tínhamos essa industrialização há um século, né? E hoje, nós somos uma potência industrial, mas ainda temos muito o que crescer, ok? Então, tá aí, pessoal, um mapinha do Brasil, mostrando em vermelho aí os locais de maior aglomeração de fábricas, né? Maior concentração industrial aí no nosso território. Lembrando aqui rapidamente, já estudamos isso também, a diferença entre os termos fábrica e indústria, tá? Cuidado com isso, viu, gente? Então, indústria é o nome da atividade econômica relacionada à transformação de matérias-primas em outros produtos, tá? Geralmente com o uso de máquinas. E fábrica é o nome dado ao local, ao espaço físico dentro do qual realiza-se essa atividade chamada indústria. Comparativamente, é a mesma coisa que falar que comércio é uma atividade econômica realizada dentro do espaço físico chamado loja. E agricultura é uma atividade econômica realizada dentro do espaço físico chamado fazenda. Então, indústria é a atividade econômica e fábrica é o espaço físico relacionado à realização dessa atividade. Feita essa distinção aí, que vocês já conhecem também, tá? Vamos falar aqui, ó, olha os pontinhos vermelhos aí no mapa, né? Lá em Manaus, isoladamente, algumas capitais do Nordeste aí, e principalmente na região Sudeste e um pouquinho também aí mais na região Sul, né? Então, o centro-sul do Brasil, ele concentra boa parte da industrialização do território nacional. Tá joia? Então, veja o tanto de espaço aí que ainda não foi dominado pela atividade industrial no Brasil. Então, nós temos espaço, temos recursos, temos mercado consumidor, temos capacidade de exportação, tá? Capacidade logística, inclusive. Então, temos que investir mais nesse aspecto. E aí eu bato naquela tecla do slide anterior. Tem que ter investimento em tecnologia. Quanto mais tecnologia nós tivermos, mais competitivo será o nosso produto no mercado internacional. Aí, pessoal, mais um slide mostrando um mapinha com a relativa desconcentração industrial no Brasil. Então, o que está acontecendo? Alguns geógrafos chamam isso de deseconomia de escala, né? E eu gosto de chamar de reorganização geográfica seletiva da indústria. O que é isso, professor? A atividade industrial, ela passa a ser realizada em outros locais em que tradicionalmente não se realizava a indústria. E aí você me pergunta, por que a atividade industrial sai de um lugar e vai para outro? Resposta, muito simples. O objetivo da atividade industrial, como qualquer outra atividade econômica, é a obtenção de lucro. Então, quanto maior o lucro, mais atrativo será aquele evento que vai estar gerando essa atividade, tá? E como é que eu faço para ter mais lucro, tá? Aparentemente a conta é simples, tá? Mas é o seguinte, quanto menor o meu custo de produção, maior o meu lucro. Quanto menos eu gastar para produzir, mais eu vou lucrar, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma mão de obra mais barata, se eu pago impostos mais baratos, se eu tenho economia no transporte, tudo isso vai ser o quê? Menos custo, que vai me dar mais lucro. E por isso, nós vamos ter aí esse novo mapa com essa desconcentração espacial da indústria. Veja uma seta bem grande aí, saindo de São Paulo e indo para Manaus lá. Isso aí tem a ver com o polo industrial da Zona Franca de Manaus, tá? Foi criado na década de 1970, dando incentivos financeiros aí de descontos nos impostos, tá? Pelo governo federal, para as empresas que se instalassem ali
no meio da floresta amazônica. Para quê? Para levar uma maior ocupação para aquela região. Então tem toda uma estratégia para isso. Veja as setas que vão para o litoral do Nordeste também. Fábricas saindo de São Paulo e indo lá para o litoral do Nordeste. Também a questão da guerra fiscal. Governadores das outras unidades federativas oferecendo descontos, isenções, reduções nos impostos e, de um modo maior, atraindo aí novas atividades industriais para as suas unidades federativas. Finalizando aqui, então, nós temos aí um tema que são os parques científicos e tecnológicos do país, chamados aí também de tecnopolos, né? Tem uma fotografia aí mostrando a UNB, né, a Universidade de Brasília, tá? Inauguração aí do nosso tecnopolo, tá bom? E nesse gráfico circular, nós temos aí a distribuição dos parques científicos e tecnológicos por região, também um dado fornecido pela UNB. Então veja aí, ó, 41,5% dos locais de formação de tecnologia de mão de obra qualificada estão no Sudeste, 37,2% na região Sul, tá? 8,5% na região Centro-Oeste, 7,5% na região Nordeste e 5,3% na região Norte. Tá? Então, com tecnopolos, você vai ter mais tecnologia nacional, você vai ter mais mão de obra qualificada, e isso torna o país industrialmente, comercialmente mais competitivo. Isso contribui para o crescimento econômico. Só que nós temos um pequeno problema aqui, tá? A chamada fuga de cérebros, que é uma migração espontânea feita por pessoas de altíssima qualificação, que às vezes a pessoa estuda engenharia agronômica na UNB e ao invés de vender essa mão de obra no Brasil, ela vai para outro país ganhar melhores salários, tá? E esse movimento migratório aí, de mão de obra qualificada, é chamado de fuga de cérebros. Então, além de produzir mão de obra, nós também temos que contribuir para que essa mão de obra produzida fique no Brasil, tá joia? Então, é um desafio aí também para os próximos anos, visando o crescimento econômico do nosso país. Beleza? Pessoal, para finalizar aí, ó, nossas atividades aí com chave de ouro, né, fechar, vocês vão ler aí o percurso do livro, contemplado lá das páginas 80 a 87, vão responder as questões 1 a 6 da página 92 no caderno. Lembrando aí, ó, que não precisa enviar para mim essas respostas, tá? Isso aí é um treino para posteriormente vocês responderem o formulário pontuado que eu estarei enviando para vocês, tá joia? Então, o bate-papo de hoje era isso aí, tá? Obrigado pela atenção, uma excelente semana, bons estudos, fiquem com Deus, tchau!